Olá, engenheiros e engenheiras do futuro, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, faremos uma introdução à mecânica de fluidos. A mecânica é a ciência física mais antiga e trata dos corpos tanto estacionários como em movimento. O estudo da mecânica é subdividido em três partes: mecânica dos corpos rígidos, mecânica dos corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. A mecânica dos corpos rígidos, por sua vez, se divide em estática, que estuda como os corpos estão em repouso, cinemática, que estuda a movimentação dos corpos sem se preocupar com a causa, e a dinâmica, que estuda o porquê da movimentação dos corpos. Ao estudo dos corpos deformáveis, damos o nome de resistência dos materiais. A resistência dos materiais estuda tanto a deformação recuperável, chamada de deformação elástica, como a deformação permanente, que é a deformação plástica. E o estudo da mecânica dos fluidos se divide entre o estudo dos fluidos compressíveis, em que a densidade se altera durante o estudo, e os incompressíveis, em que a densidade permanece constante durante o problema estudado. Além disso, uma importante área do estudo de fluidos incompressíveis é a hidráulica, que trata dos problemas que envolvem água, que por sua abundância na natureza e necessidade de consumo, tem um ramo de estudo dedicado. Talvez uma questão que surja agora é qual a diferença entre fenômenos de transporte e mecânica de fluidos. A resposta para essa questão está mostrada no quadro. Enquanto a mecânica de fluidos estuda tanto os fluidos em repouso como os em movimento, para os fenômenos de transporte, somente interessa o estudo dos fluidos em movimento, sendo que os fluidos parados têm o mesmo comportamento de sólidos. Entretanto, alguns autores consideram que a estática de fluidos é um caso particular da dinâmica de fluidos, e nesse caso não haveria diferença. Ainda que o primeiro princípio da mecânica de fluidos tenha sido enunciado 250 a.C., é inegável que o homem já tinha conhecimento empírico de alguns aspectos da mecânica de fluidos, tal como o empuxo, usado em barcos, a aerodinâmica aplicada nas flechas e princípios de hidráulica, utilizadas para drenagem e irrigação de plantações. O primeiro enunciado registrado da mecânica de fluidos é o princípio de Arquimedes, que trata da força de empuxo que atua em corpos submersos. Apesar de ser intrínseco a essa dedução, o princípio também enunciava que a pressão em um líquido atua em todas as direções. Apesar de nenhuma grande evolução na Idade Média, os conhecimentos empíricos foram sendo consolidados e os meios de navegação foram aprimorados. No século XV, Leonardo da Vinci, sim, o mesmo que pintou a Mona Lisa, deduziu a fórmula para a conservação de massa unidimensional e deixou escritos descrevendo ondas, jatos e projetos de baixo e alto arrasto. Já no século XVI, Torricelli estudou a variação entre a altura e a pressão atmosférica. Anos depois, Pascal enunciou o princípio de Pascal, com grande aplicação para a transmissão de pressão e multiplicação de forças, muito utilizado até hoje. No século XVII, Sir Isaac Newton avançou a ciência da mecânica dos fluidos, introduzindo o estudo da viscosidade, da quantidade de movimento e do princípio de não deslizamento. O princípio de não deslizamento diz que um líquido em contato com uma superfície sólida adquire a mesma velocidade da superfície naquela posição. Bernoulli, no mesmo século, propôs o princípio da conservação de energia e momento em um fluido se movendo ao longo de uma linha de corrente. No entanto, a teoria de Bernoulli foi contraposta por D'Alembert, o que gerou o paradoxo d'Alembert, que trata do arrasto sofrido por corpos imersos em fluido que não possuem viscosidade. Falaremos com mais calma sobre esse paradoxo num próximo vídeo.
Nesse ponto, ficou clara a cisão que existia da mecânica de fluidos teórica e a experimental, sendo que as duas continuaram seu desenvolvimento em paralelo. Em 1883, Reynolds mostrou a importância de um número adimensional para a classificação do tipo de escoamento e a variação do escoamento laminar e turbulento. O paradoxo d'Alembert foi esclarecido pela introdução do conceito da camada limite em 1904 por Prandtl. Com isso, pôde-se reunificar a mecânica de fluidos que andava separada entre teoria e resultados empíricos até então. O último grande avanço da mecânica dos fluidos veio com o desenvolvimento do computador. Com isso, agora temos a capacidade de resolver problemas maiores e mais complexos do que seria possível apenas teoricamente. Além disso, a instrumentação acompanhou essa evolução, ajudando a calibrar os modelos numéricos e aproximando-os cada vez mais dos resultados práticos. Até pelo nível de conhecimento necessário, as aplicações mais tradicionais de mecânica de fluidos são os projetos de sistema de canal, diques e represas, projetos de bombas e compressores, projetos de tubulação e medidores de vazão. As aplicações mais recentes e que foram mais desenvolvidas nos últimos anos são a geração de energia, tanto hidrelétrica quanto eólica, a aerodinâmica de veículos e também aplicada aos esportes, a indústria aeroespacial, a biomecânica com a simulação de órgãos durante cirurgia. Então, na figura da esquerda, temos um exemplo de um conjunto que simula tanto um coração e os pulmões, e na direita temos um equipamento de hemodiálise. E ainda temos os fluidos inteligentes, que podem ter suas propriedades alteradas por campos elétricos e campos magnéticos, e os microfluidos, que tratam de dispositivos de análises químicas complexas. Agora que vimos diversas de suas aplicações, talvez a dúvida que surja é como definir um fluido. Aprendemos em física que temos basicamente 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Além deles, ainda existe um quarto, que é o plasma. Mas veja que isso ainda não responde à nossa pergunta: o que é um fluido? Uma definição amplamente aceita é que um fluido é uma substância que deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de desalhamento, não importando o quão pequeno seja o valor dessa tensão. Como o movimento do fluido continua sob a aplicação dessa tensão, também definimos um fluido como sendo uma substância que não pode suportar tensão de desalhamento e se manter em repouso. Para exemplificar esse comportamento, imagine que colocamos um sólido entre 2 placas planas e também fazemos isso com o fluido. Ao aplicar uma força tangencial, quase que instantaneamente, tanto o líquido quanto o sólido sofrem uma deformação, sendo que a linha pontilhada mostra a condição original. Agora, imaginamos o momento posterior. O sólido, que está com a força aplicada, segue na mesma posição deformada desde a aplicação da força. No entanto, o fluido segue se deformando com a força aplicada. E lembrando que, pela nossa definição, essa deformação continuará até a força ser removida. Se retirarmos a força aplicada, o sólido retornará à sua deformação elástica, podendo ainda ficar com alguma deformação plástica residual, mas o líquido ficará na posição em que estava quando a força foi removida. Nos sólidos, a relação entre força tangencial aplicada e a deformação observada, na região elástica, é conhecida como módulo de rigidez, representado pela letra G. Enquanto em um fluido, a deformação depende de sua viscosidade, que é representado pela letra grega μ. Então, podemos dizer que sólidos são elásticos, enquanto fluidos são viscosos. Cabe ressaltar que,
Apesar dessa classificação geral englobar a maioria dos materiais, existem alguns materiais que se comportam de maneira viscoelástica. De maneira geral, esses materiais são majoritariamente polímeros, que apresentam uma deformação inicial, quando a carga é aplicada, e seguem se deformando com o tempo. O exemplo mais clássico disso são as borrachinhas de dinheiro ou as borrachinhas de cabelo. Depois de um tempo muito grande esticadas, elas não retornam mais ao seu tamanho original. Agora falaremos um pouquinho sobre a análise dos problemas de mecânica de fluidos. A análise de qualquer problema de mecânica de fluidos inclui o estabelecimento das leis básicas que governam o movimento do fluido, que são a conservação da massa, a segunda lei de Newton, o princípio da quantidade de movimento angular, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Cabe ressaltar que nem sempre precisaremos de todas essas fórmulas para resolver os problemas. A única fórmula que normalmente será utilizada para a resolução de problemas é a da conservação da massa. Por outro lado, às vezes é necessário procurar relações adicionais que descrevam o comportamento do fluido em uma determinada situação. Uma fórmula muito utilizada em mecânica de fluidos é a fórmula que relaciona a pressão absoluta do fluido com sua densidade, sua constante R e sua temperatura absoluta. Agora que já sabemos as ferramentas que temos à nossa disposição para a resolução de problemas, temos que, antes de tudo, delimitar o problema. Nesse momento, transformaremos um problema real em uma aproximação matemática, em que possamos aplicar as leis que acabamos de ver. Quanto melhor for essa aproximação, mais próximo os resultados reais estarão dos resultados obtidos pelo modelo. No entanto, será mais difícil de resolver o problema. Quanto maiores forem as simplificações, mais fácil será resolver o problema, mas mais longe dos resultados reais o modelo pode ficar. Devemos lembrar que esse sempre foi o grande desafio da mecânica de fluidos: a quantidade de simplificações que eram feitas para tornar os problemas solucionáveis. Em se tratando de sistemas, podemos utilizar sistemas abertos ou fechados. Os sistemas fechados são aqueles em que a massa permanece constante. As fronteiras desse sistema podem ser fixas ou móveis, mas nenhuma massa atravessa essas fronteiras. Nessa figura, vemos um sistema de controle. Por mais que o fluido contido no recipiente possa variar de volume, nenhuma massa atravessa as fronteiras desse sistema. O sistema aberto ou volume de controle é definido como uma região no espaço através do qual um fluido escoa. Nesse caso, queremos saber o que acontece em uma região determinada de um equipamento, por exemplo. Note que na junta mostrada, o fluido escoa de maneira constante e não estamos, nesse caso, querendo informações sobre cada partícula do fluido que passa por ali, e sim como o conjunto como um todo se comporta. Cabe ressaltar que esse volume de controle é um volume de controle imaginário no espaço e pode ser composto por superfícies reais ou imaginárias. Essas superfícies são desenhadas de acordo com a conveniência, visando facilitar a modelagem matemática do problema. Além disso, esse volume de controle pode estar tanto em repouso como em movimento. O método mais adequado a ser utilizado varia de acordo com o problema e deve visar a facilidade em obter os resultados esperados. Quando é fácil acompanhar elementos de massa identificáveis, lançamos mão do método de descrição que acompanha a partícula. Esse método é conhecido como descrição lagrangiana. Por sua vez, o método euleriano é mais conveniente quando fazemos uma abordagem do volume de controle, assim podemos descrever as propriedades do campo de escoamento de maneira geral, e não apenas de uma partícula. Por mais que tenham semelhanças entre as nomenclaturas, os métodos de análise não devem ser confundidos com os métodos de descrição. Os métodos de análise
são como descrevemos as fronteiras dos sistemas que estamos trabalhando, enquanto os métodos de descrição é como escrevemos as propriedades do sistema. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixe um joinha e se inscreve no canal para eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais!